Cai como uma bomba, né? Dívidas no limite, empréstimos em todos os bancos e juros cada vez mais altos. Tudo que se vê é contas e boletos e tudo se transforma em uma bola de neve. E em um piscar de olhos, como uma bomba, vem a inadimplência, o que sem sombra de dúvidas não é bom para o seu negócio. Como surge o endividamento? Quais são as causas? Quando se preocupar com as dívidas? E como descobrir o nível de endividamento de uma empresa? Se você tem um negócio, muito provavelmente você já se fez essas perguntas. Mas, conseguiu encontrar as respostas? Bem, o fato de você estar aqui me faz pensar que não. Então, continua nesse vídeo para entender por que isso acontece e desviar o seu negócio das armadilhas de um endividamento extremo. Antes de nos aprofundarmos no conceito, uma pergunta. Você compreende a importância de falarmos sobre endividamento empresarial? No decorrer do vídeo, vai descobrir como esse tema é crucial para as grandes e pequenas empresas. Endividamento refere-se a obrigações financeiras que devem ser pagas. O grau de endividamento pode ser baixo, médio ou alto, ou seja, pode estar sob controle ou causando dificuldades financeiras. Para micros e pequenos empresários, essa situação é especialmente crítica, já que muitos têm dificuldade para manter um fluxo de caixa saudável e podem acabar recorrendo a empréstimos com condições desfavoráveis para cobrir despesas operacionais. Um alto endividamento pode levar a uma série de desafios, como a falta de acesso a crédito saudável, pois muitos bancos impõem taxas de juros elevadas ou exigem garantias que às vezes os empresários não possuem. Isso resulta em empréstimos caros, que podem agravar o endividamento ao invés de resolver a situação. Além desse problema, existem outros, como a pressão de fornecedores e credores e o impacto causado na vida pessoal do empresário. Há várias razões para o superendividamento, tanto internas, como a falta de planejamento e expansão descontrolada, e externas, como crises econômicas, mudanças no mercado e aumento da inflação. De acordo com o jornal O Celeiro, pesquisas realizadas pela Serasa Experian, primeiro e maior datateste do país, a inadimplência bate recorde no Brasil com 7,3 milhões de empresas que somam dívidas de quase 170 bilhões. Ao analisarmos o gráfico, podemos observar que não há uma constante relação endividamento. Já entendemos como um alto índice de endividamento pode prejudicar uma empresa. Mas como descobrir se uma empresa está endividada? Para explicar essa parte, vamos usar uma pequena ilustração. Vamos supor que você tem uma empresa e queira descobrir o seu índice de endividamento. Você poderá calculá-lo através dos indicadores de endividamento, que indicam o nível de dívidas da empresa. Esses indicadores são encontrados por meio da análise de dados do balanço patrimonial, que é um relatório contábil que mostra a situação financeira de uma empresa em um determinado momento e é feito pelos profissionais do setor contábil. Sendo assim, é necessário que a contabilidade esteja em dia para que os cálculos sejam realizados. Vamos utilizar 2 dos 6 indicadores. Primeiro, EG, que é o Índice de Endividamento Geral, que representa a proporção do endividamento em comparação ao ativo total do negócio, com o uso da seguinte fórmula: EG igual capital de terceiros dividido por ativos totais vezes 100. Vamos supor que os elementos patrimoniais possuam os seguintes valores. Dica: o ativo são todos os bens e direitos da empresa, que são divididos em circulante e não circulante. O ativo circulante são os bens ou direitos que podem ser transformados em dinheiro em curto prazo, 12 meses. E o ativo não circulante são os bens ou direitos que podem ser transformados em dinheiro em longo prazo. O ativo é a soma do passivo mais o patrimônio líquido de uma empresa. Passivo são todas as obrigações financeiras de uma empresa, o que ela precisa pagar em algum momento, ou seja, são as dívidas. São as dívidas em passivo circulante que representam todas as dívidas de curto prazo. E em passivo não circulante que representam todas as dívidas de longo prazo. O patrimônio reflete a diferença entre o ativo e o passivo da empresa, representando o seu capital próprio. Como observado, o capital de terceiros, passivo circulante e não circulante, é 40 mil. E os ativos totais, ativo circulante e não circulante, é 50 mil. Com os valores em mãos, será só substituir na fórmula. R$ 80% do ativo da empresa está comprometido para pagar as dívidas, o que representa uma situação financeira delicada. Pois sabemos que quanto menor o endividamento geral de uma companhia, melhor. O segundo indicador é a composição de endividamento, CE, que mostra a relação das dívidas de curto prazo com a dívida total da empresa, com o uso da seguinte fórmula:
CE é igual ao passivo circulante dividido por passivo exigível total vezes 100. O passivo exigível total é a soma do passivo circulante e não circulante. Substituindo, temos 50% das dívidas vencem em curto prazo. Quanto maior for a concentração de dívidas de curto prazo, maiores são as chances de a empresa ter problemas para cumprir seus compromissos financeiros. No entanto, é importante lembrar que apenas os índices de endividamento não concluem se uma empresa está endividada ou não. Ele deve ser avaliado em conjunto com outras métricas, como o lucro líquido, o fluxo de caixa e o retorno sobre o investimento. Evite dívidas de curto prazo.